Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estamos aqui fazendo mais um vídeo com o tema Jesus e sua unção em Betânia, parte 2. Esse vídeo ele faz uma série de uma análise dessa história que é muito conhecida no cristianismo, muito conhecida entre os cristãos e inclusive é pregado de forma devocional nas igrejas, falando acerca da unção de Jesus, certo? Ele ser ungido por uma mulher, tá bom? Esse relato dessa passagem de Jesus sendo ungido por uma mulher encontra-se nos 4 evangelhos, certo? Porém, o que eu estou fazendo aqui hoje é uma análise paralela entre os 4 evangelhos acerca dessa unção de Jesus. Então, na parte 1, quem acompanhou, se você não acompanhou e procurar aqui no canal, de repente até aqui do lado no YouTube, na lista de sugestões, pode estar o vídeo, né? Jesus e sua unção em Betânia, parte 1. Esse tem a parte 2 e vai ter provavelmente 3 partes esse vídeo, tá? Na parte 1 é feita uma análise de Mateus 26, Marcos 14. Agora aqui vou fazer uma análise em João 12, que fala também da unção de Jesus em Betânia, certo? Então aqui eu vou apresentar para vocês a minha Bíblia Thompson, certo? Ela tem dentro dela, ela é contida a tradução da João Ferreira de Almeida contemporânea, né? Almeida contemporânea. E ela tá bem velhinha, né? Porque é uma Bíblia já antiga, essa Bíblia deve ter mais de 25 anos. E o que ocorre, meus amados? Você que está assistindo o vídeo, você que tem acompanhado o nosso canal, aqui a nossa análise é uma análise racional, tá? Então, você está acostumado a essa história, que Jesus foi ungido, que uma mulher, sei lá, pecadora, ou Maria Madalena, ou uma mulher ungiu a cabeça, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos. É uma história muito conhecida. Só que você aprendeu a amar Jesus. A igreja, principalmente para você que é cristão, certo? Porque eu falei no vídeo anterior sobre os muçulmanos que também amam a Jesus. Eles aprendem isso com o Alcorão, indo na mesquita, certo? Os espíritas aprendem a amar Jesus estudando lá o Evangelho de Allan Kardec, indo nas sessões espíritas, os umbandistas, os candomblecistas, e principalmente os que se denominam cristãos. A pessoa que frequenta uma igreja, seja lá uma batista, uma testemunha de Jeová, a igreja católica de Roma, ou ortodoxa, uma igreja neopentecostal, uma igreja, enfim, metodista, a pessoa ela aprende a amar Jesus dessas igrejas. Eles têm uma mensagem, eles têm toda uma arquitetação para a pessoa venerar Jesus, amar Jesus mais do que pai, mãe, filho, tia, avô, patrão, cunhado, cachorro, papagaio. A igreja, baseado no que diz aqui os evangelhos, certo? Porque na sua Bíblia, todos os livros que sua Bíblia tem, a história de Jesus, dita de forma clara, o seu ministério, o seu trabalho, está contida nos 4 evangelhos. Muito conhecido por todos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então aqui eu vou estar fazendo uma análise dessa conhecida história pela Bíblia, certo? Não pelo que os pastores, os padres, os diáconos, os anciãos, os apóstolos de hoje em dia, né? Não estou falando dos apóstolos da Bíblia, estou falando dos apóstolos, esses aí que a gente vê na televisão ou vê espalhado por aí nas igrejas que tem espalhado por aí pelo nosso país. Beleza? Então vamos fazer a análise aqui de João 8. Coloquei até uma imagem aqui, ó. Jesus foi visitar os seus amigos em Betânia, tá? Uma imagem ilustrada para poder facilitar a compreensão, para que, se de repente uma criança assistir os vídeos, ela venha ter uma compreensão, tá? Isso aqui é até para cego ver. Vamos lá. João, capítulo 12, do verso 1 a 8. Eu estou aqui irei fazer a leitura aqui do lado pela ACF, Almeida Corrigida Fiel, certo? Mas você pode acompanhar, se você quiser fazer a leitura pela sua Bíblia, você pode fazer a leitura na sua versão de Bíblia mesmo. Pode ser uma católica, uma Jerusalém, uma Ara, Almeida Revista Atualizada, enfim, a tradução do Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová. Fique à vontade. Vamos lá. Aqui em João 8, verso 1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro,
o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Verso 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Verso 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Verso 6. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Verso 7. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Verso 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Certo? Coloquei mais aqui uma ilustração. Lázaro estava com Jesus à mesa, certo? E nesse segundo vídeo que estou fazendo, eu estou fazendo uma leitura paralela sobre os relatos de Jesus dentro dos evangelhos, onde Jesus ele foi ungido por uma mulher. Tá? O que você vai na igreja, você ouve falar? Que a Bíblia ela é perfeita, ela é infalível, ela é inerrante, ela é completa. Tudo que você precisa de orientação para viver, para ser feliz, você tem aqui na Bíblia. Certo? Só que quando você estuda a Bíblia profundamente, você começa a perceber muitas coisas que não tem uma lógica, não se encaixam. E aí o que o seu pastor, um obreiro, um bispo, um padre, ou qualquer pessoa, um cristão, todos os cristãos convictos, né, pelo menos a maioria, vai falar que a Bíblia ela é perfeita, ela não tem contradição, ela não tem incoerência. E que os absurdos que contém dentro dela, eles podem muito bem serem resolvidos com uma tática conhecida como espiritualização do texto. Eu sempre estou ensinando isso nos meus vídeos. Tá? Inclusive você que é cristão, você que é um cristão convicto, que está acostumado com aquela pregação melosa, aquela pregação contra pecado, porque Jesus está te vigiando, porque o diabo está agindo, porque Jesus está voltando, porque o mundo vai acabar, porque não sei o que, não sei o que. Todas essas pregações devocionais com cunho de espiritualização, você ouve dentro da igreja. Se você faz a leitura por si próprio dos textos, das bases dos temas, das ideias doutrinárias aqui na Bíblia, o seu conceito, se você for honesto, se você souber um pouco de hermenêutica, hermenêutica, para quem não sabe, é a arte de interpretação de texto. Tá? Isso utilizado em concurso público, em provinhas, em vestibulares, em Enem da vida, é utilizado ali na parte de português. Eles te dão um textinho, você vai ler, e depois são feitas algumas questões acerca do que estava relatado no texto, certo? Então, hermenêutica se utiliza, inclusive a teologia fala. Um pastor, um teólogo, ele sabe muito bem que a Bíblia se lê com hermenêutica, para se extrair dela o contexto, certo? Então, como toda pessoa sabe, o cristianismo é cheio de divisões. E um dos motivos das suas divisões é devido à interpretação dos textos, das doutrinas, das histórias, das lendas, dos mitos, dos contos que existem dentro da Bíblia. Ou seja, a pessoa vai lá, o pastor, o líder, o religioso lê, ele tem um entendimento e ele passa o entendimento dele, que ele alega, para dar uma credibilidade, ele fala que é o Espírito Santo, que ensina ele a entender o que está escrito, e ele passa para as pessoas, e as pessoas abraçam sem questionar, sem analisar, sem raciocinar. Por quê? Porque o pastor, o bispo, o padre, o apóstolo, ele é ungido. Então ele está capacitado de ensinar a pessoa. Só que cada igreja tem uma visão espiritualizada. E quando se faz aqui no YouTube, na internet, que é um espaço democrático,
se mostra com fatos, com análises racionais, sérias e concretas, sem fugir de contexto, tá? Por isso que eu faço meus vídeos em 2, 3, 4, 5, quantas partes forem necessárias. Eu faço para mostrar de forma concreta o que é e o que não é dentro da Bíblia. Certo? Então, se você que é cristão e você diz dentro de você, eu quero aprender a fundo a verdade, permaneça assistindo o vídeo. Se você quer permanecer na ilusão, se você quer permanecer seguindo o seu pastor, que provavelmente não é Jesus Cristo, tá? Porque Jesus ele falou, eu sou o bom pastor. Jesus ele não deixou instituído o cargo de pastores dentro de igrejas, certo? Ele disse, eu sou o bom pastor. Então, certamente, o que eu estou expondo aqui no vídeo, o seu pastor na sua igreja, o seu bispo, o seu padre, o seu ancião, seja lá quem for, ele não vai expor, certo? Então, fizemos análise no vídeo 1, o Evangelho de Marcos 14 e Mateus 26. Tanto Marcos quanto Mateus 26, eles têm um relato paralelo muito próximo com poucas diferenças. Lá fala que Jesus estava em Betânia há 2 dias da Páscoa. Lá fala que Jesus ele estava na casa de Simão leproso, que a mulher chegou, ungiu ele com um unguento de alto valor. No Evangelho de Marcos, esse unguento ele é denominado como um nardo puro, já em Mateus não. Depois Jesus ele é indagado, em Marcos fala que alguns o indagaram, já no Evangelho de Mateus fala que ele foi indagado por seus discípulos. Então, no vídeo 1 foi analisado essas diferenças entre os dois relatos, que são muito semelhantes, porque tanto o Evangelho de Marcos como de Mateus são evangelhos, teologicamente falando, são considerados sinóticos, certo? O que é evangelho sinótico? Como eu já expliquei anteriormente, mas só para dar uma pincelada. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos que você tem dentro da sua Bíblia cristã. Então, o Evangelho de João, não, o Evangelho de João, como fizemos a leitura aqui agora, é um evangelho separado disso, ele não é sinótico. Por quê? Porque ele tem muitas particularidades dele própria. A base do Evangelho de João não é o Evangelho de Mateus, não é de Marcos nem de Lucas. Ele tem uma base totalmente diferente, por isso que ele não é considerado sinótico. Alguns trechos, como é o caso, por exemplo, aqui, dessa passagem, dessa história, desse conto da unção de Jesus sendo ungido por uma mulher, os 4 evangelhos vão abordar isso, a unção de Jesus por uma mulher. Então agora a gente vai fazer uma análise aqui para compreender as diferenças, como já foi feito no vídeo 1, entre o texto de Marcos e de Mateus. Agora vamos fazer análise sobre o Evangelho de João em relação a Marcos e Mateus. Então vamos lá, vai. O primeiro ponto que eu expus aqui estou expondo aqui no nosso esboço é Marcos e Mateus fala de 2 dias antes da Páscoa. Em João são 6 dias. Então a gente voltando aqui no verso 1 do capítulo 12 de João, o texto fala, foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Se você ler em Mateus, em Marcos, o texto vai falar que eram 2 dias. Já em João falam que quando Jesus foi para Betânia, faltava-se 6 dias. Então é a primeira grande contradição. Nessa parte 2 aqui, agora a gente vai falar de contradições maiores, tá? Que a gente não encontra contradições discrepantes de Marcos em relação a Mateus. Lembrando que a base do Evangelho de Mateus é o Evangelho de Marcos, certo? Onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, até aqui tudo bem. Aqui aqui fala um relato novo, algo que não está relatado em Marcos e nem Mateus, que Jesus ele foi onde estava Lázaro. Inclusive, a ressurreição de Lázaro é só exposta no Evangelho de João. Os outros 3 evangelhos não vai falar acerca da ressurreição de Lázaro, que é considerado, né, o amigo de Jesus. Vamos lá, prosseguindo aqui a leitura. Fizeram depois uma ceia, tá? Só que aqui essa ceia, ela está sendo feita na casa de Lázaro, onde estava Lázaro. Se você ler em Marcos e Mateus, lá Jesus ele se assenta numa mesa na casa de Simão o leproso. Mas aí você pode questionar assim, não, mas
Pode ser que Jesus foi em Lázaro, depois foi em Simão leproso, ou vice-versa. Só que se você pegar na sua Bíblia, se for uma João Ferreira de Almeida, por exemplo, que ela tiver referências paralelas, só um minutinho, vou pegar aqui minha NTLH, que traz aqui uma referência, é uma Bíblia que traz referências paralelas, aliás, pela Alphalit, acho que é melhor. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem rapidinho. Mateus 26. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na minha Bíblia Alphalit, tá? Mas a São João Ferreira de Almeida, ela pode também conter as referências paralelas. A passagem onde Jesus foi ungido em Betânia, tá? Na sua Bíblia aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, onde está escrito que Jesus foi ungido em Betânia, tem referências paralelas em Marcos 14 e João 11. Aqui fala João 11, na verdade é João 12, tá? Onde Jesus ele é ungido em Betânia, certo? Então aqui, ó, trazem as referências paralelas, certo? Aqui na Bíblia Alphalit tem um erro, eu acabei de identificar. Aqui fala que Jesus foi ungido em João 11, mas na verdade Jesus ele foi ungido em Betânia em João 12. Olha aqui, ó, como a gente está lendo o nosso texto. Não sei se os senhores estão conseguindo enxergar. Certo? Jesus é ungido em Betânia, Mateus 26 e Marcos 14. Então, essa passagem onde aborda a unção de Jesus na cidade de Betânia é relatado nos 3 evangelhos. Marcos, Mateus e agora nesse vídeo, na parte 2 dessa série que eu estou fazendo, Evangelho de João. Só que esses relatos possuem contradições gritantes, principalmente agora, envolvendo o Evangelho de João. Por quê? Porque Jesus, se você prosseguir o texto, ali, ó, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Ou seja, a unção de Jesus ocorre quando Lázaro está presente. Já no Evangelho de Marcos e de Mateus, não relata, não dá nomes em quem estava presente, exceto Simão o leproso. Não sei se os senhores estão conseguindo compreender. Sabe por que as pessoas não identificam as contradições bíblicas? Sabe por que o seu pastor fala que não tem contradição bíblica? Por 2 motivos. Se ele for um bom pastor, tiver um conhecimento profundo da Bíblia, ele está mentindo para você, porque a Bíblia tem contradição, sim. Estamos aqui analisando com fatos. Só não vê quem não quer. Se você chegar e falar, não tem não, eu creio que não tem. Então é sua crença. Eu não estou trabalhando com crença, estou trabalhando com fatos, provando por A mais B a contradição nas passagens de Marcos, Mateus e João, onde fala de Jesus, da sua unção em Betânia. Certo? Então estamos fazendo uma leitura horizontal, porque na leitura vertical, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai pegar as contradições bíblicas. Porque se você fazer uma leitura de Gênesis a Apocalipse, quando você chegar lá na metade da Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes, em Ezequiel, em Jonas, você já esqueceu que você leu em Gênesis. E quando você chegar lá no Novo Testamento, na carta aos Filipenses, em Judas, em Apocalipse, você vai esquecer o que você leu na metade da Bíblia e lá no início. Então, aqui a gente está fazendo uma leitura, uma análise horizontal. Pegando uma história, tá? Pegando um conto, uma lenda, enfim, que é muito conhecido, de Jesus sendo ungido em Betânia e fazendo uma análise de onde os evangelhos falam, tá? Você que diz que os evangelhos não têm contradição, estou expondo, provando, infelizmente, que os evangelhos possuem, sim, contradição. Ou seja, as contradições gritantes dentro dessas narrativas, certo? Então, fizeram ali uma ceia, né? No caso, Marta. Vou ler aqui os paralelos. Então, aqui a gente já avaliou. Mateus e Marcos fala que Jesus foi para Betânia 2 dias da Páscoa. Já em João fala 6 dias, como foi provado no verso 1. O valor do unguento corresponde, certo? Se a gente ler aqui no verso
onde que Judas questiona? Aqui, ó, verso 5, 300 dinheiros. Tá? Ele pela João Ferreira de Almeida. As outras pode estar 300 pratas, 300 ciclos, 300 denários, seja lá o que for. Mas o valor, provavelmente, se você... Eu estou lendo aqui no caso pela CF. Mas em outras versões, de repente, você pode conferir aí. Pode ser que corresponda, tá? O valor, quando Jesus ele é indagado acerca do valor, ele corresponde. São 300 dinheiros. Pelo menos aqui na ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia dos batistas fundamentalistas, também muito utilizada pelos presbiterianos, certo? Que falam que é a melhor versão da tradução das Escrituras. Você pode observar que, quanto à questão do valor do unguento, quando é indagado pelo fato da mulher ter ungido Jesus, corresponde, não tem contradição aí. Beleza? Vamos prosseguir. Outro ponto aqui, em Marcos e Mateus, Jesus estava na casa de Simão leproso, já em João, Jesus é ungido na casa de Lázaro. Então isso aqui também já foi exposto, certo? Aqui, em João, Jesus ele é ungido onde estava Lázaro. Não fala nada de Simão leproso. Cita sim, Simão, só que aqui em Judas. Aqui, ó, verso 4, ó, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Ou seja, não fala de Simão leproso, certo? Aqui é o único termo Simão que você vai ver em João é identificando Judas, que no caso aqui seria filho, né? Judas sendo filho desse Simão, que não é o mesmo Simão leproso lá de Marcos nem de Mateus. Então, mais uma contradição, certo? Vamos lá, vamos avaliar outro ponto. Unção na sua sepultura, os três correspondem, ou seja, aqui no verso 7, disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Então, ou seja, Jesus ele responde, tanto no Marcos quanto em Mateus, aqui também João, que a sua unção corresponderia que aquele unguento também poderia ser utilizado na sua sepultura. Então, quanto a isso, de boa, não tem contradição. Beleza? Também em relação aos pobres, né? Porque os pobres sempre estão convosco, mas a mim nem sempre me tendes, ou nem sempre me terá para sempre. Então, tanto em Mateus quanto em Marcos, aqui em João também Jesus ele responde dessa forma, não há contradição nesse ponto. Vamos lá. Agora a principal, né, considerada a principal contradição. Em Marcos e Mateus, Jesus ele é ungido na cabeça. Já aqui em João, a mulher, no caso Maria, que também no texto de Marcos e de Mateus, a mulher é um sujeito indeterminado. Não se dá nome. Qual que é o nome dessa mulher? Você não tem. Se você ler só Marcos e Mateus, você não tem um nome para dar para essa mulher que ungiu Jesus. Já aqui em João, a partir aqui do verso 3, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, né, ungiu os pés de Jesus. 2 pontos que chamam a atenção. Maria aqui, ó, a mulher que unge Jesus, ela recebe o nome de Maria. E ao invés dela ungir a cabeça, vocês concordam que há uma diferença grotesca de ungir pé e ungir cabeça? Aqui o texto não fala que ela ungiu a cabeça de Jesus. O texto de João não fala. O de Marcos e Mateus fala que ela, a mulher indeterminada, ungiu a cabeça de Jesus. Só que o texto de Marcos e Mateus não fala que ela ungiu os pés. Já em João fala que só ungiu os pés. E enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Certo? Aqui eu também não lembro, né? De repente também isso aqui, ó, o cheiro do unguento se espalhar, de repente nos outros evangelhos, acho que não falou, mas você pode estar conferindo aí na sua Bíblia. Que é tanta coisa, gente. Isso aqui que eu estou fazendo, estou destrinchando o texto. Você vai na igreja, o pastor lê a passagem, ele começa a trabalhar a espiritualização do texto e, mano, foge totalmente do foco, da regra do texto. Totalmente. Entendeu? E começa ali a trabalhar do texto só jogando as imaginações, as ilusões dele para cima daquele texto. É isso que acontece. Por isso que cada igreja prega de uma forma. E a forma que a igreja A prega é diferente da igreja B.
e uma entra em conflito com a outra, baseado na mesma doutrina, no mesmo livro, no mesmo Jesus, no mesmo Deus. Olha que coisa, que loucura que é o cristianismo. Que loucura, tá? Vamos prosseguir aqui. Tá? Bom, isso responde, nos 3 evangelhos, Jesus está em Betânia. Betânia também é a cidade de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas não, João também não tem contradição acerca da cidade que Jesus está. É os pés de Jesus. Marcos e Mateus não são na cabeça, também já foi analisado, certo? Apenas João fala de Lázaro. Também já expus esse ponto, né? Lázaro só é citado no Evangelho de João, assim como também Marta e Maria só são citadas no Evangelho de João, tá? Em Marcos e Mateus não há citação sobre Maria, nem Lázaro e nem Marta. Marcos e Mateus não identificam a mulher por nenhum nome. Em João, a mulher que unge Jesus é Maria, já foi analisado. Outra indagação também, ó. Em Marcos, alguns indagam Jesus sobre o desperdício da sua unção, da mulher, o desperdício do perfume para ungir Jesus. Já em Mateus, são os discípulos. Os discípulos questionam, ou seja, como foi explicado anteriormente. Em Marcos, Jesus é indagado. Os 3 evangelhos vão falar sobre a indagação de Jesus, só que em Marcos, Jesus é indagado por sujeitos indeterminados. Em Mateus, os discípulos indagam. Já em João, o autor de João, o escritor, só expõe o evangelho, só expõe o nome de Judas. Como a gente sabe, Judas foi um dos discípulos de Jesus, que veio trair. O próprio texto aí vai falar, né? Então, o texto de João expõe somente Judas. Somente Judas o questiona. E também dá um motivo do porquê Judas questiona. Como a gente pode ler aqui no verso 7, se eu não me engano. Aqui, eu não minto, pelo verso 6. Ora, ele disse isto, no caso. Por que o autor tenta dar uma explicação do porquê Judas questiona Jesus acerca da sua unção? Não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, ou seja, o autor aqui ele faz também uma coisa que não é feita tanto em Marcos quanto em Mateus, que ele expõe somente Judas questionando o porquê que Jesus permitia a mulher gastar ali um nardo para ungir os pés dele e enxugar com os cabelos, sendo que aquele poderia ser vendido por 300 dinheiros e, né, ser colocado na bolsa e ali ele surrupiar o valor, tá? Então, também o texto aqui é uma particularidade do Evangelho de João. Nem Mateus e nem Marcos vão trazer essa particularidade. São a sua sepultura, os 3 evangelhos, tá? Vamos lá. João é que fala da má intenção de Judas. Então, ou seja, aqui eu vou finalizar o vídeo, parte 2, sobre as contradições nessa história, e vou fazer a parte 3 analisando o Evangelho de Lucas 7, tá? Eu espero que você tenha gostado, principalmente se você já é um descrente, se você é um estudioso sério e profundo de teologia e você já não vive mais dentro das ilusões religiosas, creio eu que você possa ter gostado. Se você é cristão, se você é apologeta, se você é defensor da causa do Evangelho e fala de boca cheia que não tem contradição, você fica à vontade para tentar refutar nos comentários o que foi exposto aqui, que também vai ser exposto no vídeo 3, tá? Eu espero que você tenha curtido, gostado. Se tiver alguma crítica, pode expor, um elogio também pode expor. Se inscreva-se no canal e curta a nossa página no Face. Paz a todos.